Fala pessoal, boa tarde. A gente é aluno do primeiro ano de agronomia. Hoje vamos debater um tema muito importante no agro, que é a responsabilidade ambiental. Com isso, hoje trouxemos um engenheiro agrônomo, Lion Lira, né? E, Lion, seja bem-vindo. Fala um pouco do que, com que você trabalha, se você tem outra formação, além de engenheiro agrônomo, e é isso. Pronto, primeiramente, boa tarde a vocês. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para a gente debater sobre esse assunto que é muito importante, né? Questão da parte ambiental, legislação ambiental, responsabilidade. Está pegando muito essa questão aí no meio agrário, né? Então, como vocês citaram, eu sou engenheiro agrônomo. Eu me formei em 2019 na UEMA, tá? Universidade Estadual do Maranhão. E aí, desde 2019, eu estou atuando já na área do crédito agrícola, que está intimamente ligado tanto à legislação ambiental, como a parte de documentação, consultoria financeira, consultoria de rentabilidade do negócio. Então, eu já vou fazer, então já tem 7 anos já que eu estou formado e no mercado, bastante tempo. Por enquanto ainda não tenho nenhuma outra formação, né? Você perguntou, eu não tenho outra formação. Tenho vontade de fazer, mas por enquanto meu foco é dentro da agricultura mesmo. E como engenheiro agrônomo e consultor, como você define a responsabilidade ambiental do agronegócio? E qual a importância disso para o produtor rural hoje? Então, a questão ambiental já vem há muitos anos sendo debatida, e se você pegar de 2020 para cá, 2019, 2020 para cá, esse tema começou a ser bem mais aprofundado, né? A responsabilidade não parte mais só do dono da propriedade em si, mas dos funcionários, de todas as pessoas envolvidas. O que acontece? O agricultor, para ele abrir a terra hoje, ele precisa de uma autorização de supressão vegetal, né? Precisa da autorização de desmate para poder abrir. Senão ele vai ser penalizado e pode sofrer possíveis embargos e ter a sua área impedida de realizar o plantio. Então isso o produtor já está perdendo. Então ele precisa já começar dentro da legalidade ambiental. E quando eu falo de funcionário, o cuidado com o descarte de embalagem, dos produtos fitossanitários, né? O zelo com a limpeza do ambiente, não deixar o óleo diesel derramar ou algum produto derramado sobre o solo. Então, assim, o produtor ele tem se tornado mais responsável ambientalmente. Então, assim, depois que foi aprofundada essa parte mesmo ambiental, dos últimos anos para cá, o produtor tem sido exemplo na questão ambiental. Isso é um desafio enorme, você conciliar produção, produtividade com sustentabilidade. Com certeza. É até um caso engraçado, né? A gente tem uma terrinha ali pro rumo da Batavo. E aí, o pai, ele dentro dessas leis, o meu tio, né? E aí ele sempre tentando conscientizar meu avô, só que meu avô, aquele jeitão mais bruto dele, que tudo tem que ser do jeito dele e acabou, é assim, acabou. Desse jeito aqui de vocês não dá certo. E aí, conscientizando ele de que, pô, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar essa parte aqui, mas não vamos desgastar isso aqui. A gente tá arrumando pro nosso bolso, mas a gente tá desgastando o ambiente, né? A gente tá maltratando o próprio solo que é nosso. E aí sempre acontece isso lá, né? A gente é uma confusão dentro da família para conscientizar ele, mas ele com aquele jeitão bruto, não quer, porque não aceita, tem que ser do jeito dele, né? Que antigamente era assim e hoje tem que ser assim também. Vou até lembrar de uma história. Os meus tios, avós também. A primeira área que meu pai abriu para plantar capim, a gente tem umas terrinhas ali no município de Tasso Fragoso, ele abriu através de queimada, né? Fez a derrubada, cortou de foice, derrubou, e aí foi lá e tocou fogo. Só que a gente sabe que o fogo ele é muito agressivo. O fogo ele degrada a matéria orgânica da terra, você perde já de cara, você já perde ali o fósforo, já perde o que tiver de matéria orgânica, ele já perde, e a vida do solo também, né? Toda a microbiota também se perde. E fora o risco de incêndio, né? O fogo se alastrar e ir para outro lugar. E aí, isso aconteceu, eu ainda não estava nem na faculdade, isso deve ter sido pelos anos 2015, por ali. Eu ainda era uma criança ainda. Aí eu disse assim, pai, não, vamos fazer mais isso aqui não. Vamos fazer um negócio diferente.
E aí foi quando eu entrei no curso de agronomia. Vamos trabalhar assim. Vamos regularizar ambientalmente a área. Primeiro a gente regularizou ambientalmente a área. Fomos atrás do engenheiro ambiental e de um engenheiro agrônomo para poder regularizar a área. Regularizamos ambientalmente. Depois a gente partiu para o desmate da forma correta. E aí o que a gente fez? A gente foi com a máquina, enleirou certinho, não tocamos fogo, fizemos o plantio do capim, braquiária, bem certinho, sem precisar de degradar o meio ambiente, sem utilizar o incêndio. Lá a gente sofre muito. E aí na região, aí que vem o moral da história, na região todo mundo tocava fogo. É depois que a gente começou a fazer a prática certa, aí ninguém tocou fogo mais. Viram que deu certo, né? Aí o pessoal fazia a limpeza dos pastos com fogo, a gente já vai lá com herbicida, a gente faz a aplicação certinha, não precisa mais tocar fogo. Faz os aceros também ao redor para evitar que venha fogo. E aí assim, foi conscientizando e o pessoal gostou, entendeu a realidade e não faz mais o uso de fogo para poder fazer a limpeza da área. Pra lá a gente sofre muito com isso também, tipo, não é nem a gente que toca fogo, mas é um fogo que vem do vizinho que vem arrastando, queimando tudo, e aí a gente fica nessa atenção, né? Principalmente no verão. Atenção e com medo, porque, pô, a gente cria uns gadinhos lá e tal, a gente fica com medo, né? A gente coloca os nossos bichos lá, com medo de vir um fogo, tem pra onde esses bichos correr. Mês de julho é pouco pasto, nós estamos no período seco, muito vento. Você fica desesperado, qualquer coisinha, qualquer faísca, já pega fogo em tudo. Cara, com toda a sua experiência, como você falou, desde 2019 atuando na área, quais são as suas práticas, as práticas sustentáveis que você mais orienta o produtor a adotarem no dia a dia? Hoje, primeiramente, a conscientização, né? De organizar a fazenda, de ter o seu lugar para colocar, para depositar o lixo, pegar as embalagens, organizar ela num lugar só para depois ser feita a coleta e levar para o lugar correto, evitar a prática do fogo. Então, assim, organização, começar por aí, né? O desafio, né? A pergunta? Você já até falou, né? Quais são as práticas sustentáveis que mais você indica? O que eu indico? Hoje, no campo mesmo, para quem trabalha com soja e milho, é sistema de plantio direto. Cobertura de solo, o uso do capim braquiária, que tem sido aprofundado, tem muitos estudos aprofundados com relação ao capim braquiária. E a cobertura de solo hoje é vida. Você vê casos aí de áreas com 10, 12 anos, até 15 anos sem envolvimento do solo, só trabalhando a cobertura de solo. Esse ano você vai com soja, no ano que vem entra com milho, associado com braquiária. E fazer a rotação de cultura. Essa é uma das práticas sustentáveis. E dentro da área que você acompanha, o produtor tem demonstrado maior preocupação no meio ambiente? Tem, o produtor tem demonstrado uma preocupação. Primeiro, você pode, quando vocês fizerem visita em alguma fazenda, você pode prestar atenção que você vai ver já uma placa proibido caçar. Uma coisa que não tinha, né, há uns anos atrás aí. Agora, recentemente, você começa a ver que tem placa de proibido caçar. Não tinha, antigamente não tinha. É verdade. Ontem mesmo eu estava com um produtor e ele disse assim, que eu não autorizo caçar na minha fazenda. Então, os animais estão aqui, os animais selvagens estão aqui, o caçador não entra. Então, assim, você vê que o produtor está com mais zelo, está tendo mais zelo com relação ao ambiente. Fora essas outras práticas que a gente vem citando, evitar a queima, os incêndios, para evitar incêndio, né? Evitar, começar a prática sustentável, que é o sistema de plantio direto, milho associado com braquiária, né? Então... Cara, e sobre as exigências ambientais, ela tem influenciado ao acesso financeiramente dos produtores? Tem influenciado bastante. Porque hoje o produtor só acessa ao crédito agrícola se tiver ambientalmente regularizado. Se ele não tiver ambientalmente regularizado, ele não consegue acessar o crédito agrícola. Né? São as taxas de juros mais baixas com relação ao plano safra. Então, ou o produtor está adequado ambientalmente, ou ele está fora não consegue acessar o crédito. Eu vi até uma matéria que até empresas internacionais estão bastante de olho nisso, né? Tipo, se está dentro da lei e tudo, se não está, eles estão um pouco se afastando, assim, de não querer muito, entendeu?
Não sei se você acredita, se vocês já tenham visto, mas se vocês pesquisar lá, MAP Biomas, é uma ONG que vem monitorando os desmatamentos. Desde 2018, 2019 para cá. Eles vêm monitorando o desmatamento no Brasil. Também tem o Satélite PRODES também, que é um outro programa também, que está monitorando o desmatamento na região. Então, não só no Cerrado Maranhense, mas no Brasil inteiro. Porque eles estão preocupados com a questão ambiental, né? E aí, se o produtor, ele chega para mim lá, eu preciso fazer um projeto no banco, preciso captar um recurso para mim corrigir meu solo, para mim plantar soja ou milho ou feijão, primeira coisa que eu vou pedir, como é que você está ambientalmente? As licenças ambientais, como é que estão? Então, para acessar o crédito, ou está ambientalmente legal, ou não consegue acessar. E quais são os principais desafios que você percebe para conciliar produtividade, rentabilidade e a preservação ambiental? Rentabilidade, produtividade E preservação ambiental. e preservação ambiental. Então, são 3 assuntos, são 3 vertentes aí que não é fácil conciliar os 3 juntos. Com certeza. Não é fácil. Primeiro assunto, produtividade. Né? Produtividade está intimamente ligada ao custo de produção. Para você produzir mais, você tem que fazer um investimento maior na área, você tem que aplicar mais corretivos, tem que colocar uma dose maior de calcário, tem que aumentar as doses de fósforo, de potássio. E aí você começa a encarecer o custo da lavoura. Né? Encarece um pouco o custo da lavoura. Porque os insumos não tão baratos. E para você fazer a compra desses produtos, muitos agricultores precisam captar o crédito. Aí que entra a rentabilidade. Porque para captar o crédito hoje, a taxa de juros está um pouquinho mais elevada do que o de costume. Então hoje a gente está falando de Selic de 14,75% ao ano. Então, se o produtor vai pegar R$1 milhão, ele vai pagar no mínimo de R$140 mil de juros, né? Numa operação de R$1 milhão. Então você fica com o custo um pouco mais alto. E aí você vem a parte da sustentabilidade. Hoje eu tenho visto agricultores fazendo investimento em casa de insumos biológicos, né? Eu tenho um agricultor aqui na região, tem cliente aqui no Rio Coco, que ele tem uma biofábrica na fazenda dele, na qual ele multiplica o Azospirillum, o Bacillus subtilis e outras bactérias que são benéficas para a agricultura. Né? E aí tem agricultor fazendo esse investimento, e esse investimento tem retornado em redução de custo, sem degradar o ambiente. Mas todo mundo consegue? Não é todo mundo que consegue. Porque nessa casa de biológico, nessa biofábrica, você precisa ter um funcionário que saiba trabalhar com as bactérias, tem que ter um ambiente controlado, porque precisa ter o ar-condicionado, tem que manter uma temperatura ideal ali, né, com ar-condicionado, com a câmara de ar na temperatura correta. Então nem todos conseguem instalar essa biofábrica na fazenda. Então por isso que eu digo, não é fácil você juntar sustentabilidade com produtividade e rentabilidade. Para você produzir mais, você precisa aumentar um pouco às vezes o custo, né? E ter rentabilidade, você precisa ter um controle ali financeiro, de taxa de juros. Então o agricultor hoje ele sofre muito, porque são vários fatores envolvidos dentro de uma fazenda que você precisa conciliar todos esses fatores para gerar uma rentabilidade bacana. Então, é um desafio enorme, é um grande desafio. Vocês que vão estar aí saindo para o mercado de trabalho, fica a dica aí para vocês poderem trabalhar nessa parte de consultoria financeira, trabalhar essa parte de rentabilidade, sustentabilidade, né? Se aprofundar o máximo possível nessa área. E para finalizar, qual orientação você daria para os produtores que querem produzir mais, sem deixar de lado a responsabilidade ambiental? Então, primeira coisa, regularizar a parte ambiental da sua fazenda. Melhorou muito, muita gente já regularizou, tem a sua área ambientalmente regularizada. Mas os que ainda não têm, regularizar. Tratar em regularizar, para assim poder seguir adiante. Regularizou ambientalmente, aí seguir adiante as outras etapas. Controle financeiro,
essa parte de sustentabilidade, estudar, aprofundar mais sobre as questões biológicas, cobertura de solo, e saber entender que o ambiente que a gente vive, a gente tem que prezar, tem que cuidar dele, né? Cuidar, igual você falou, conscientizar o povo de não trabalhar com queimada, não trabalhar com degradação, e a gente poder focar o máximo possível no cuidado do meio que a gente vive. Tentar mostrar, né, onde está errado, onde que a gente está errando e onde que a gente pode acertar com esses grandes erros que estão acontecendo. Cara, é que nem eu te falei mesmo, de verdade, lá é uma atenção muito que a gente tem, uma atenção muito grande. Negócio de fogo. Não é a gente que toca fogo, entendeu? Tipo, não é a gente preserva a nossa área. Sim. Mas, cara, dá um aperto no coração tu olhar aquela tua área ali que tu preservou, todinho preparou aquele pasto para aquele capim, tudo certinho. Gastou, né? Sim. Aí pensa que não vê um fogo do vizinho e acaba com tudo, leva tudo. Cara, é muito... Destrói tudo. Os animais estão ali presentes também, todos vão embora, depois você não tem mais. Cara, e a gente, vendo aqui a visão de consultoria também, né, de crédito rural, fica claro produzir com responsabilidade, que não é só uma escolha, mas a necessidade cada vez maior. Aproveitando esse ponto, você poderia compartilhar com a gente algum exemplo prático de propriedade ou situação que te marcou, onde foi possível conciliar a produção e a preservação ambiental? Um exemplo prático. Hoje eu tenho esse cliente ali no Rio Coco, que ele tem essa biofábrica dele, que eu vejo que ele vem diminuindo as aplicações de produto químico e aumentando a quantidade de aplicação de biológico, né? Você vai na área dele, quando você está no período do pico da safra, hoje mesmo, se você quiser ir lá e querer passar na fazenda dele e olhar, pode ir lá na área dele, você vai ver humus de minhoca, né? Uhum. Ou seja, o solo dele está com muita saúde, né? Vocês estão pegando matéria de fertilidade do solo. Forte o solo dele. Facilmente você encontra minhoca no solo. Então, você vê ali, é nítido o cuidado do produtor com o solo. E aí, na prática ali, você vê que é um exemplo, né? Isso por quê? Porque ele vem reduzindo a aplicação de produto químico e cada vez mais trabalhando com produto biológico e palhada, cobertura de solo. Porque é vida. Aumenta a microbiota e você conserva o solo. Então você, na prática, lá parou, pode olhar a lavoura dele, você vai ver. Tem minhoca na lavoura, tem humus, tem tudo, tá completo. E o benefício, vocês sabem disso, né? Vocês estão estudando aí, parte de fertilidade do solo. Cara, deixar o fertilizante um pouco de lado, assim, cara, foi interessante, porque o que a gente mais vê hoje, né, é bastante uso de fertilizantes, toda essa parte aí acabou me pegando um pouco. Eu fiquei curioso agora. Aí quanto mais você diminuir a parte química e aumentar o biológico, mais riqueza você vê no solo. É verdade. Então, assim chegamos ao final do nosso podcast sobre a responsabilidade ambiental no agronegócio. Queremos agradecer ao nosso engenheiro agrônomo Laio, né, pela disponibilidade de compartilhar conosco experiências e conhecimentos tão importantes. Eu que agradeço aí por vocês terem dado a oportunidade de a gente compartilhar o pouco que a gente conhece, né? Ainda não é muito, mas o pouco que a gente conhece, compartilhar com vocês e aprender também com vocês, né? Porque sempre vocês estão atualizados e o estudante está sempre está sempre estudando, né? Sempre se atualizando. Então, obrigado aí pelo convite. Foi uma conversa muito enriquecedora que contribuiu muito para o conhecimento e para tirar dúvidas e passar informações, né? Pronto. É grande informação essa, de verdade, do solo. Eu fiquei realmente curioso em conhecer como é essa produção. De verdade, saber. Muito obrigado, de verdade. Até o próximo episódio.